Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos lá. Retomando então, a sequência de estudo bíblico dado pela denominação adventista, lembrando que não é para tirar a fé na sua denominação, no seu pastor, no seu ancião, no seu diácono, professor de escola sabatina, no seu ministrador do seu estudo bíblico e muito menos no seu estudo bíblico. Sempre lembrando que é uma maneira de você talvez enxergar os estudos que o seu ministrador não vai lhe apresentar. E dando continuidade então, nós vamos ver hoje sobre o remanescente e sua missão. E naquela entrada de estudo, naquele preâmbulo, é dito o seguinte, vamos lá. A Igreja Universal, vamos lá, igreja são pessoas e não lugar, ok? Sempre lembrando disso. É composta por todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, num tempo de apostasia generalizada, um remanescente foi chamado para guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Amor de Deus aqui, a lei de Deus aqui, não se esqueçam, tá bom? É o amor ao próximo. Este remanescente anuncia a chegada da hora do julgamento, proclama a salvação através de Cristo e proclama a aproximação da sua segunda vinda. Esta proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14 e é coincidente com o julgamento no céu e com a obra de arrependimento e reforma na terra. Cada crente é chamado a ter um envolvimento pessoal nesta de testemunhar a nível mundial. Agora, afirmar que todas estas características do remanescente do nosso Criador são as pessoas que participam da organização adventista, aí é ir além do que está escrito e no mínimo desonesto, ok? Então todo esse preâmbulo que é dado, aí, toda essa abertura, dizendo que há um grupo e tal e tudo mais, e querer dizer que esse grupo ele só é carimbado como o povo de Deus se pertencer à denominação adventista, não dá, né? Vamos lá. Unidade no corpo de Cristo. Diz assim na entrada, no preâmbulo, né? A igreja é um corpo com muitos membros, chamados de todas as nações, raças, línguas e povos. Em Cristo, nós somos uma nova criação. Distinções de raça, cultura, aprendizagem e nacionalidade e diferenças entre grandes e pequenos, ricos e pobres, homens e mulheres não podem provocar divisões entre nós. Nós somos iguais em Cristo, que por um Espírito nos uniu numa sociedade com Ele e uns com os outros. Nós devemos servir e ser servidos sem parcialidade nem reservas. Através da revelação de Jesus Cristo nas Escrituras, nós partilhamos a mesma fé e a mesma esperança e procuramos alcançar a todas as pessoas através do nosso testemunho. Esta unidade tem a sua base na unidade do Deus triuno que nos adotou como seus filhos. Olha, igreja, que é mencionada aqui onde nós acabamos de ler, já sabemos que não é uma instituição formatada pelos homens e nem de alvenaria, ok? E sobre o Deus triuno, também já falamos sobre a Trindade, ok? Correto? E quando diz aí, nesta abertura, nesse preâmbulo, que não deveria ter divisões entre rico e pobre, tente participar aí de uma denominação adventista e você vai ver a segregação entre os menos favorecidos financeiramente e os mais favorecidos financeiramente, tá certo? Você vai ver aí que o que eles pregam sobre este detalhe, eles não praticam. Vamos lá. O batismo. Como já tem no canal, aí no meu canal, uma pequena série de 2 vídeos a respeito do batismo, não tem necessidade de fazer novamente aqui. Quem ainda não assistiu, vai lá no meu canal e assiste. É muito interessante, tá certo? Porque o que eu iria dizer aqui é o que está lá no vídeo. Tá bom? Se você quiser tirar a dúvida sobre o que eu penso
sobre o batismo, dá um pulo lá no nosso canal, tá bom? A ceia do Senhor. Vamos lá, no preâmbulo de entrada, né, naquela informação de entrada, também diz algumas coisas e vamos ver aqui agora o que é dito. Vamos lá. A Santa Ceia é a participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus como uma expressão de fé nele, o nosso Senhor e Salvador. Nesta experiência de comunhão com Cristo, está presente para se encontrar com o seu povo e fortalecê-lo. Quando nós participamos desta comunhão, proclamamos alegremente a morte de Cristo até que ele volte. A preparação para a Santa Ceia inclui a autoanálise, arrependimento e a confissão. O Mestre ordenou o serviço de lavagem dos pés para significar purificação, para exprimir o desejo de nos servirmos uns aos outros em humildade cristã e de nos unirmos uns aos outros em amor. O serviço de comunhão está aberto a todos os crentes cristãos. Esta última frase não é bem assim. Sabe por quê? Pois quando eu era adventista, no momento da ceia, foi observado que quem não fosse batizado não poderia participar dos emblemas. Ok? Se você já é adventista ou se você ainda não foi batizado e esteve num momento desse, você vai perceber que quem ainda não foi batizado não pode participar desse ritual. Mas estranhamente, quem não é batizado pode pegar a mão do bolso aqui e enfiar o dinheiro lá na sacolinha da salva. Estranho isso. Bom, vamos lá. Passagem do estudo bíblico que é pedido para ser lido aí na ocasião do estudo. Mateus capítulo 26, de 17 a 30 diz assim. Não esquecendo, né, sobre o que nós estamos estudando, tá bom? Diz assim. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram aos discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E, comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E, respondendo Judas, o que traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. E quando comiam, reparem que o ritual da Páscoa é interrompido a partir de agora. Olha, eles estavam praticando o ritual da Páscoa e agora esse ritual é interrompido. Certo? Preste bem atenção. Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Este é o verdadeiro batismo. É o que é? A introdução no entendimento da mensagem do nosso mestre. Este é o verdadeiro batismo, ok? Continuando, diz assim, e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Leia de novo, veja essa passagem, eles estão praticando o ritual da Páscoa judaica, tá certo? Que não tem nada a ver o que dizem nas denominações da Santa Ceia. Eles interrompem a Páscoa e aí agora o nosso mestre, com os emblemas que estão ali na mesa, ele vai passar uma lição, tá certo? Vamos ver agora 1 Coríntios capítulo 11, de versos 23 a 30, que diz assim, vamos lá.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Agora, voltem lá na passagem de Mateus e veja que lá não está escrito, sabe o quê? Fazei isto em memória de mim. Isto é um discurso do apóstolo Paulo, o fazei isto em memória de mim. Não está escrito para fazer isto em memória de mim. Ok? Correto? Vamos lá, passagens do estudo bíblico ainda. 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 a 17 diz assim: Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Agora vamos ler na Bíblia 1 Coríntios capítulo 10, 14 a 21 e refletir exatamente nisso que nós acabamos de ler, tá certo? Vamos lá. Paulo está falando aqui nessas passagens de rituais. Se ele está condenando os rituais, qual seria a razão dele condenar um e aceitar o outro? Tá certo? Não vamos ler agora essas últimas referências que eu dei para você fazer um paralelo, para não ficar muito extenso aqui o nosso vídeo. Mas veja, se ele condena um ritual, por que ele não condena o outro? Ok? Vamos lá. Continuando então nas passagens. João capítulo 6, dos versos 48 a 63. Vamos lá. E vamos prestar muita atenção nessas passagens, tá bom, meus queridos? É uma coisa muito importante. Vamos lá. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto os escandalizava-vos? Aqui, meu irmão, minha irmã, então o Salvador poderia ter dito que comer a carne dele é comer o pão e beber o sangue dele é tomar o vinho. Perceba que ele não disse isso nesse momento. É claro, porque comer o pão, comer a carne do nosso Salvador e tomar o seu sangue, não é este ritual que você pratica na igreja da Santa Ceia, porque ele não afirma isso. Aí continua: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Bom, mas temos que continuar lendo para entender a mensagem.
Vamos ler aqui na Bíblia, dos versos 64 a 69, acompanha aí. Mas não agora, porque eu não vou ler agora para não ficar muito extenso. Leia você e você vai fazer um paralelo e vai entender muito bem do que está sendo dito. Tá certo? Apocalipse capítulo 3, verso 20. Vamos lá, passagem do estudo bíblico aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. De que ceia está se falando aqui? Qual? É desta ceia? Vamos ver Apocalipse capítulo 19, verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou é desta ceia? Vamos lá, Apocalipse capítulo 19, verso 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Perceberam que tem duas ceias, uma com o nosso Salvador e a outra, a ceia do grande Deus. De qual das duas ceias aqui se fala então? Compreende, meu querido? Leia as duas passagens e tente perceber que aquela que o instrutor bíblico aí do estudo bíblico pede para ler, ele esconde essa segunda passagem. Ok? Passagens do estudo bíblico, vamos lá. Diz assim, João capítulo 13, dos versos de 1 a 17. Vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Veja que aqui vem um ensinamento. O lava-pés aí, que as igrejas chamam, né? Existe um ensinamento, tá certo? Não está dizendo para nós repetirmos esse ritual. E continuando diz assim, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Olha, pé, físico, condição física. Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Espiritual. Compreendeu? O que o nosso Salvador está tentando passar é um ensinamento. Pedro fala de uma coisa física, pé, carne. Só que o nosso Salvador agora fala assim, você não sabe agora, vai saber depois. Espiritual. Continuando, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Físico. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Espiritual. Tá vendo? Eles entendendo de uma maneira e o nosso Salvador tentando passar de uma maneira que eles não estavam entendendo o verdadeiro significado de que ele estava tentando passar ali naquele momento. Disse-lhe Simão, continuando, né? Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Físico. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais de tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Espiritual. Estão percebendo? Vamos continuar. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O que? Lavar os pés? Não, o lado espiritual.
Tá entendendo, meu querido? Minha querida, meu irmão, minha irmã? Continuando. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Fizerdes o quê? Lavar os pés dos outros? Ou tratar os outros com amor e respeito? Ok? Dons espirituais e ministérios. Tema do próximo vídeo. Legal que você veio até aqui, né? Um estudo muito bacana, pelo menos no meu prisma, né? Saindo da maneira que as denominações ensinam, de uma maneira muito manipulada, né? E não verdadeira, e que agora você está tendo a oportunidade de ver através, né, do meu prisma, desde o primeiro estudo. Se você ainda não viu, vai lá, desde o primeiro estudo até agora, uma maneira que as denominações não vão te mostrar, tá certo? Vai lá no nosso canal, dá um pulinho lá, dá um like, se inscreva, acione o sininho, que isso é muito importante para nós, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.